E aí, pessoal, tudo bem? A gente vai mergulhar de cabeça num assunto que tá dando o que falar, né? O conflito entre Irã e Israel. A coisa tá pegando fogo por lá com esses últimos ataques aéreos israelenses dentro do Irã. A gente vai tentar entender essa história toda, essa teia complicada de alianças e motivações. Pois é, tá todo mundo de olho nessa escalada de violência, né? Não é só no Oriente Médio que a coisa tá feia, o mundo inteiro tá preocupado. A gente pode estar diante de uma situação explosiva com consequências sérias para todo mundo, imagina só. Proliferação nuclear, instabilidade na região. A coisa tá preta. Mas calma, a gente tá aqui para te ajudar a entender tudo. A gente preparou um material super completo, artigos novinhos em folha com os últimos acontecimentos, análises históricas para entender como chegamos até aqui e até declarações dos líderes envolvidos. A ideia é te dar uma visão completa da situação. Isso aí. A gente vai analisar tudo, os diferentes lados da moeda, as nuances, as motivações, para você entender a complexidade desse conflito. E claro, vamos tentar responder as perguntas que estão na cabeça de todo mundo. O que causou essa última escalada? O que acontece se a gente não fizer nada? Será que isso vai virar uma guerra total? Vamos começar do começo, então, né? Que tal a gente voltar um pouco no tempo? Vamos entender a cronologia dos eventos que nos trouxeram até esse ponto crítico. Bom, o ponto de partida, sem dúvida, foram os ataques do Hamas a Israel em outubro de 2023. Aquele ataque foi um divisor de águas, a violência foi chocante. Mas é importante a gente lembrar que a treta entre Irã e Israel já vem de longe, tem raízes profundas na história da região. É verdade. E para quem não tá por dentro dos personagens dessa história toda, vale a pena a gente explicar um pouco quem é quem, né? O Hamas é um grupo palestino que controla a faixa de Gaza e o Irã é um dos seus principais apoiadores. Já o Hezbollah, que também está envolvido nessa confusão, é um grupo xiita com base no Líbano e que também recebe apoio do Irã. Isso mesmo. E essa rede de alianças é muito importante para a gente entender a estratégia do Irã. Eles usam esses grupos como uma espécie de braço armado, o que permite que eles tenham influência e poder na região sem se meter diretamente nos conflitos. É como se eles jogassem xadrez usando as peças dos outros, né? Mas, voltando à linha do tempo, depois dos ataques da Hamas em 2023, Israel lançou uma série de ofensivas e retaliações. Sim, e o Irã, claro, revidou. Eles atacaram alvos israelenses usando seus aliados, como os Houthis no Iêmen, que atacaram navios no Mar Vermelho. O Hezbollah também entrou na dança disparando foguetes contra Israel a partir do Líbano. Israel, como era de se esperar, revidou com tudo, principalmente no Líbano. O resultado foi um monte de libaneses deslocados e uma crise humanitária. E essa resposta forte de Israel acabou enfraquecendo o Hezbollah, que era uma peça fundamental na estratégia iraniana. E com seus aliados sendo atacados, a pressão dentro do Irã aumentou. Afinal, se eles não protegessem seus aliados, a imagem deles como líder do eixo anti-Israel ia ficar manchada. Parece que eles ficaram sem saída. Se revidassem com tudo, corriam o risco de uma resposta ainda pior de Israel. Mas se não fizessem nada, iam parecer fracos. E essa pressão interna é algo que a gente não pode ignorar quando a gente analisa as ações do Irã. Exatamente. A política interna iraniana é complexa. O governo precisa equilibrar diferentes forças e interesses. Eles precisam parecer fortes para manter a coesão interna e a legitimidade perante seus aliados, mas ao mesmo tempo precisam evitar uma guerra que seria um desastre para o país. É uma situação complicada. E, no meio dessa pressão toda, o Irã decidiu atacar diretamente, lançando mísseis balísticos contra Israel em 1 de outubro de 2024. Esse ataque com certeza mudou o jogo, aumentando a tensão para um nível nunca visto. E a resposta de Israel foi rápida e pesada. Em 25 de outubro, eles lançaram vários ataques aéreos contra alvos militares no Irã, focando, segundo eles, em instalações de produção de mísseis. E o mais intrigante é que, de acordo com fontes americanas, Israel evitou atacar as instalações nucleares e de petróleo do Irã. O que será que isso significa? Seria uma tentativa de controlar a escalada do conflito, evitando atingir alvos mais sensíveis. Ou seria uma demonstração de força calculada. É difícil saber a real intenção por trás dessa decisão. Mas, sem dúvida, isso levanta um monte de perguntas importantes sobre a estratégia de Israel nesse conflito. O que eles querem com esses ataques? Quais os objetivos deles a longo prazo? E até onde eles estão dispostos a ir para alcançar esses objetivos? E o Irã, como reagiu a esses ataques? Eles tentaram minimizar os danos, dizendo que foram pequenos, mas a gente sabe que 4 soldados iranianos morreram. E os líderes iranianos prometeram uma resposta proporcional e definitiva à agressão israelense. Ou seja, o ciclo de violência continua e ninguém sabe onde isso vai parar. E essa resposta iraniana, né? Todo mundo tá esperando para ver o que eles vão fazer. Eles estão numa sinuca de bico, né?
Se revidarem, correm o risco de Israel responder com ainda mais força, ainda mais com os Estados Unidos apoiando. Mas se não fizerem nada, vão parecer fracos, né? Tanto para os seus aliados quanto para o resto do mundo. Cada passo nesse conflito parece um jogo de alto risco, né? Ninguém sabe o que pode acontecer. E por falar em Estados Unidos, qual o papel deles nessa história toda? A gente sabe que eles são aliados de Israel, fornecendo ajuda militar e apoio político, né? Sem dúvida, os Estados Unidos são uma peça fundamental nesse jogo geopolítico. Eles estão dando apoio total a Israel, tanto na parte militar quanto na diplomacia. Inclusive, a gente sabe que Israel avisou os Estados Unidos pouco antes dos ataques aéreos no Irã, o que mostra como os dois países estão alinhados, né? E essa proximidade entre Estados Unidos e Israel pode ter um impacto ainda maior agora com as eleições americanas chegando, né? Dependendo de quem ganhar, a política externa americana pode mudar bastante. Com certeza, as eleições americanas são um fator importante para a gente considerar. O novo governo pode ter uma postura diferente em relação ao conflito, o que pode influenciar as ações tanto de Israel quanto do Irã. E por falar em Irã, não podemos esquecer do programa nuclear deles, que é uma grande preocupação para todo mundo. É verdade, o programa nuclear iraniano sempre foi um ponto crítico desse conflito. O Irã diz que o programa é para fins pacíficos, mas Israel e os Estados Unidos acham que eles estão querendo construir armas nucleares. E essa desconfiança toda, junto com a escalada da violência, aumenta o medo de que o Irã volte a investir pesado no programa nuclear. Seria um pesadelo, né? Imagina a proliferação nuclear. Uma ameaça para a paz mundial. A comunidade internacional precisa ficar de olho nesse risco. E a gente precisa se perguntar: o que pode ser feito para evitar que a situação chegue a esse ponto? Tem alguma saída para esse impasse? É a pergunta de $1 milhão, né? A gente já viu que a situação é complicada, com um histórico de desconfiança e ressentimentos, mas, pensando friamente, será que existem caminhos para diminuir a tensão? Olha, a diplomacia, por mais difícil que pareça agora, é a única ferramenta que pode trazer uma solução pacífica e duradoura. Países que têm boas relações com Israel e com o Irã precisam ser mediadores, criando pontes de comunicação e facilitando as negociações. Seria como um time de pacificadores internacionais, né? Trabalhando para que Israel e Irã voltem a conversar. Exatamente. E, nesse sentido, a ONU tem um papel fundamental. O Conselho de Segurança precisa agir com firmeza, condenando a violência, exigindo um cessar-fogo e pressionando Israel e Irã a sentarem para negociar. Mas a ONU, às vezes, parece que não sai do lugar, né? Será que eles realmente têm poder para mudar essa situação? A ONU tem seus problemas, mas ainda é o principal fórum que a gente tem para resolver conflitos internacionais. Nesse caso, eles precisam usar toda a sua influência política e diplomática para buscar uma solução pacífica. E não podemos esquecer da União Europeia, que também pode ajudar. Eles têm laços históricos e econômicos com a região e podem ser mediadores importantes. E a Rússia e a China. Eles também têm um papel a desempenhar. Com certeza. Rússia e China são potências globais, né? Eles têm muita influência no cenário internacional. Eles precisam se envolver na busca por uma solução pacífica, usando sua influência para aproximar Israel e Irã. Ou seja, a gente precisa de um esforço conjunto da comunidade internacional, né? Vários países trabalhando juntos pela paz no Oriente Médio. Mas além da diplomacia, que outras ferramentas a gente pode usar? Bom, as sanções econômicas, por exemplo, podem ser uma forma de pressionar os países a mudarem de atitude. Mas a gente precisa ter cuidado porque as sanções podem acabar prejudicando a população. Elas devem ser o último recurso e sempre com o objetivo de promover a paz. É complicado usar ferramentas que podem causar sofrimento, né? Mesmo que o objetivo seja a paz. Sim, por isso as sanções precisam ser bem planejadas para minimizar o impacto na população. E a gente precisa pensar em outras medidas, como monitorar e verificar os acordos de paz. É preciso ter fiscais da paz internacionais, garantindo que os países cumpram os acordos e que a paz seja duradoura. Faz sentido. Não adianta só assinar um acordo, né? Eu preciso ter mecanismos para garantir que a paz continue. Exatamente. E além de todas essas medidas que a gente pode tomar de fora, a gente precisa olhar para dentro de cada país, para as causas do conflito. No Irã, por exemplo, tem muita gente que critica o governo, dizendo que ele é autoritário e que viola os direitos humanos. A comunidade internacional precisa pressionar o governo iraniano a fazer reformas democráticas, garantir os direitos do povo e se integrar de forma positiva na comunidade internacional. Bom, chegamos à reta final do nosso mergulho nesse conflito entre Irã e Israel. A gente viu como a situação está tensa, as motivações de cada lado, o histórico de desconfianças. E agora, o que a gente pode esperar? Tem alguma luz no fim do túnel? Pois é, né? Depois de tudo que a gente viu, fica a pergunta: será que tem jeito? Qual o caminho para sair dessa crise? A gente precisa ser realista, não tem solução mágica. Mas, olhando para a situação de forma prática, existem alguns caminhos que podem levar a uma solução. E quais seriam esses caminhos? Me explica. Olha, o primeiro passo, e talvez o mais difícil nesse momento, é o diálogo. A gente precisa que Israel e Irã voltem a conversar
E para isso, a diplomacia é fundamental. É a única ferramenta que pode trazer uma paz duradoura. Mas como fazer isso num clima tão tenso? Com tanta desconfiança? Parece impossível. Aí que entra a comunidade internacional. Países que têm boas relações com os dois lados precisam agir como mediadores, facilitando as negociações, construindo pontes. Sabe? E o Esquadrão da Paz? Diplomatas tentando acalmar os ânimos. E a ONU tem um papel fundamental nisso. O Conselho de Segurança precisa agir, condenar a violência, exigir um cessar-fogo e pressionar Israel e Irã a negociar. Sei, mas a ONU às vezes parece meio lenta, né? Será que eles conseguem fazer alguma coisa? A ONU tem seus problemas, mas ainda é o principal fórum que a gente tem para resolver conflitos globais. Eles precisam usar todo o seu poder para conseguir uma solução pacífica. E a União Europeia também pode ajudar, eles têm laços históricos com a região e podem ser mediadores. Entendi. E a Rússia e a China? Eles também podem fazer alguma coisa. Claro, eles são potências globais, têm muita influência, eles precisam se envolver, usar essa influência para trazer Israel e Irã para a mesa de negociação. Então a gente precisa de um esforço conjunto, né? Vários países trabalhando juntos pela paz. Mas além da diplomacia, tem outras ferramentas que a gente pode usar. E a gente precisa pensar em outras medidas, como monitorar os acordos de paz para garantir que eles sejam cumpridos. É como se a gente tivesse fiscais da paz internacionais garantindo que a paz seja duradoura. Não adianta assinar um papel e pronto, né? Tem que ter um acompanhamento. Exatamente. E além de tudo isso, a gente precisa olhar para dentro de cada país para entender as causas do conflito. No caso do Irã, tem muita gente que critica o governo, diz que ele é autoritário, que não respeita os direitos humanos. A comunidade internacional precisa pressionar o Irã a fazer reformas, garantir os direitos do povo e se integrar com o resto do mundo de forma positiva. E no caso de Israel, a questão palestina é central, né? A ocupação dos territórios palestinos gera muita tensão e Israel precisa buscar uma solução justa para esse problema. Sem dúvida, a questão palestina é fundamental para ter paz no Oriente Médio. E a solução precisa ser justa para todos os lados, incluindo os palestinos. Eles precisam ter seus direitos reconhecidos e poder viver em paz e segurança. Então não basta só acabar com a briga entre Irã e Israel, né? Tem que resolver a questão palestina também. É isso aí. O caminho para a paz é complexo, exige diálogo, empatia e muita vontade política de todos os lados. Mas a gente precisa ter esperança. A história mostra que a paz é possível, mesmo nas situações mais difíceis. A gente só precisa estar disposto a lutar por ela, construir pontes, promover a justiça e defender o direito de todos. E a gente, como cidadãos, o que podemos fazer? Se informar, em primeiro lugar. Buscar diferentes fontes de informação, formar uma opinião crítica sobre o conflito e se engajar, cobrar dos nossos líderes uma postura pró-pazes que apoie o diálogo e a diplomacia. É isso aí, pessoal. A gente fica por aqui, mas a conversa continua. Compartilhem suas ideias, dúvidas e esperanças. Vamos juntos buscar um futuro de paz. Até a próxima.